gente. Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem e que estejam protegidos. É um prazer estar aqui, é um privilégio fazer parte do Reconcitec 2020 e trazendo o meu trabalho, trazendo o meu projeto de pesquisa, inclusive no mestrado. Eu sou aluna da UFRB, no campus Feira de Santana, e eu trago um pouco sobre a minha pesquisa com relação a este tema que será aqui exposto. Nós vamos conversar um pouquinho nesses próximos minutos sobre os jogos cognitivos como potencializadores da autorregulação para a aprendizagem no transtorno do espectro do autismo. Falar sobre o transtorno do espectro autista, falar sobre crianças com TEA, é falar sobre as emoções. Falar sobre autorregulação para a aprendizagem incide em conversar, em refletir sobre as emoções. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre essas emoções e trazendo como ela desenvolve. O aparecimento das emoções ocorre no início da vida das crianças e possuem características universais na expressão dos seus sentimentos estes prazerosos e não prazerosos, que ao longo da vida serão reconhecidos e significados por estas crianças. Em crianças com transtorno do espectro autista, do espectro do autismo, essa autorregulação e essas emoções não se processam do modo como se processa nas demais crianças, em crianças que não possuem tal transtorno. O processamento dessas emoções ocorre de modo muito peculiar, muito particular. Então, neste momento, a esta altura, se faz necessário discutir um pouco, refletir um pouquinho sobre o conceito do transtorno do espectro autista. Autismo é a palavra que deriva do grego autós, que significa em si mesmo, por si mesmo. Este termo é muito utilizado pela psiquiatria para denominar comportamentos humanos que se centralizam em si mesmos, ou seja, voltados para o próprio indivíduo. Cole, 2004, afirma que autista é a pessoa para a qual as outras pessoas são opacas e imperecíveis. Aquela pessoa que vive como ausentes mentalmente para as demais pessoas presentes. E que por tudo isso se sente incompetente para regular e controlar as suas emoções e sua conduta por meio da comunicação ou para a comunicação. Dentre as principais características desse transtorno se encontra a rasura que existe na capacidade do sujeito em reconhecer as emoções dos outros, em controlar e expressar suas próprias emoções e sentimentos, e em função disso, cria-se um óbice neste desenvolvimento e no desenvolvimento da autorregulação emocional, inclusive para a aprendizagem. Entendemos aqui, como autorregulação, um processo básico ligado às emoções e relacionado aos desfechos adaptativos que ocorre ao longo do desenvolvimento dos sujeitos. E isto implica na seleção de estratégias adequadas, coerentes, que promovam o relacionamento social desses sujeitos com seus pares e com o mundo ao seu redor. Na criança com TEA, a autorregulação não ocorre de modo consonante com a conduta socialmente e culturalmente aceita, com a conduta social e cultural na qual esse sujeito esteja inserido. Isto em razão das suas dificuldades emocionais, das dificuldades emocionais que estão envolvidas nesse espectro e que, portanto, dificultam o acesso desse sujeito às relações sociais tão necessárias para o seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Desse modo, o desafio dos sentimentos, o desafio das emoções, da motivação, da insistência em tarefas e de autocontrole orquestram o modo de ser desses sujeitos. Bem, acreditando na possibilidade da inserção da criança com autismo no contexto escolar, espaço formativo tão importante para a construção das aprendizagens sociais e aprendizagem de conteúdos, é que essa pesquisa e que esse estudo se fez. Então, o objetivo geral, o objetivo central que movimenta essa pesquisa, esse estudo, está na necessidade de compreender como o uso dos jogos cognitivos pode contribuir para a autorregulação e potencializar o processo de aprendizagem
das crianças com espectro do autismo. Então, de que modo os jogos eles podem contribuir, eles favorecem para a autorregulação emocional e, portanto, contribuem, assim, para a aprendizagem de crianças com TEA. Consideramos estudos alicerçados na perspectiva histórico-cultural acerca do desenvolvimento humano, entendemos que a aprendizagem é potencializada pelas interações sociais, pelas interações nas relações. As emoções, os sentimentos contribuem para essa construção de significados do sujeito dentro do mundo, dentro do seu universo, no mundo externo, ao seu, do significado dos elementos que compõem o seu universo, que estão ao seu redor. Aqui, para falar um pouco sobre essa reflexão, trazemos então o pensamento do Leontiev. Ele elucida que a atividade principal, a conexão com a qual ocorrem as mais importantes mudanças no desenvolvimento psíquico das crianças, dos sujeitos, e dentro da qual se desenvolvem outros processos psíquicos que preparam o caminho da transição da criança para o novo e mais elevado nível de transmissão, está nas relações sociais. Então, a relação social é uma atividade de suma importância para esse desenvolvimento. Desse modo, inferimos então que a aprendizagem ocorre na interação e não apenas na observação do mundo ao redor. Que o sujeito deve se relacionar e ele precisa se relacionar de modo dialético com o seu meio, na medida em que ele interfere no meio e, por conseguinte, sofre as influências desse meio sobre o qual ele interfere. Essa interferência mútua favorece o desenvolvimento dos processos cognitivos, afetivos e relacionais, conduzindo o sujeito para as aprendizagens. Então, os brinquedos e os jogos fazem parte desse processo nesse mundo e nesse universo infantil. Vygotsky defende a ideia de que o brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina a desejar, ensina a se relacionar, ensina a criança a desenvolver um eu fictício num papel dentro dos jogos e dentro das regras por ela criada, das regras que são criadas por estas crianças. Dessa maneira, a maioria das aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, no manuseio do brinquedo, nas regras elaboradas, na quebra, inclusive, dessas regras. Kishimoto entende que o jogo pode ser considerado como um recurso pedagógico que proporciona prazer no movimento de aprender. Então, podemos pensar, e agora a gente começa a refletir sobre a importância dos jogos para a autorregulação da criança com transtorno do espectro autista, uma vez que o jogo favorece e facilita essa construção de saberes sobre o mundo ao redor, das aprendizagens e das relações sociais. Oliveira 2000 nos diz que o jogo impõe à criança a necessidade de negociar regras, de discriminar tarefas, de escolher atalhos, papéis que serão desenvolvidos dentro do processo lúdico, resolver conflitos e elaborar estratégias. Daí emerge uma outra grande necessidade, que é a autorregulação do comportamento infantil, o direcionamento desse comportamento, o direcionamento dessas emoções nestes comportamentos diante das possíveis frustrações que vão ocorrer no processo do brincar, nas relações. Então, sobre isto, Oliveira ainda elucida que o brincar, por ser uma atividade livre, que não inibe a fantasia e favorece o fortalecimento da autonomia da criança, contribuindo para a não formação e até a quebra de estruturas defensivas. Então, daqui podemos observar a necessidade da criança com transtorno do espectro autista na utilização para a utilização dos jogos que favoreçam esse espaço para uma autorregulação emocional, contribuindo então, direcionando então essa criança para a sua aprendizagem. Então, qual a importância dos jogos? Os jogos e brincadeiras favorecem
Dessa maneira, o desenvolvimento das emoções, contribuindo para a autorregulação na direção da aprendizagem. Então, as habilidades propiciadas pelos jogos cognitivos no âmbito social e emocional podem trazer benefícios no desenvolvimento da autorregulação das crianças com TEA. Estas ferramentas estimulam as emoções e ajudam a criança a se relacionar, a se comunicar, ter um contato com o mundo externo e então com outros sujeitos. A proposta lúdica de trabalhar a relação emocional e comportamental das crianças com TEA direciona a prática de atividades que se inserem no contexto desses sujeitos. O autocontrole e a paciência são exercitados, então, durante esses jogos, uma vez que as crianças precisam esperar sua vez para jogar, lidar com a frustração, inclusive de perder nesses jogos, de perder durante as brincadeiras. O jogo pode ajudar a criança, então, a lidar com as suas frustrações, porque acaba promovendo um fracasso divertido, o que possibilita desenvolver uma maior tolerância. Ramos, 2017, elucida quanto a isso. Ramos e Lima, então, esses autores trazem uma confirmação para o nosso propósito. Eles reforçam a ideia dos jogos como potencializadores dos aspectos da autorregulação, inclusive a autorregulação emocional e dos seus comportamentos, pois, segundo esses autores, é possível estimular a criança através desses movimentos, propostos por atividades como jogos cognitivos, porque estes jogos poderão, então, proporcionar para esses sujeitos habilidades cognitivas, sociais, psicológicas ou até mesmo refiná-las. Bem, como proposta de metodologia para o estudo, esse estudo se apoia numa abordagem de cunho qualitativo, de caráter descritivo e interpretativo para o alcance dos objetivos que conduziram essa pesquisa. Como o estudo que se encontra ainda em andamento, tem se recorrido a publicações que tratam dessa temática relacionadas à inclusão de crianças com diagnóstico de TEA, no processo de autorregulação através dos jogos cognitivos e de sua colaboração para a aprendizagem dessas crianças. Compreender, então, os aspectos dos jogos cognitivos para a autorregulação das crianças com TEA abrem precedentes para o desenvolvimento de estratégias voltadas para essas crianças, proporcionando a inserção desses indivíduos no contexto social mais amplo, não tão somente o contexto escolar, e desenvolvendo novas técnicas de interação desses sujeitos com o universo